Senhoras e senhores, bom dia, boa tarde, boa noite. Bem-vindos ao curso de Introdução à Programação 2025 do curso de Engenharia de Software. Galera, a turma cobaia, a turma do Gol. Nunca antes uma turma sofreu tanto, cara. Parabéns para esses guerreiros da coragem. Passaram no curso tal, e não sabiam que seriam cobaias de um professor insano tal. Acontece, galera. É raro, mas acontece com frequência. É isso aí. Pessoal, ponto de hoje. Hoje a gente vai evoluir um pouco mais o nosso conceito de algoritmos, que tem aquele negócio de laço, cara. Vamos começar a falar de laço, né? A gente falou na segunda-feira de uma maneira bem teórica, tal. Hoje a gente vai aplicar algum desses conceitos aí e a gente vai começar a ver problemas relacionados a isso. Então a gente começou bem simples. Na segunda-feira a gente falou sobre impressão, tipo, imprimir números, fala sobre contadores e tal. O objetivo da aula de hoje é a gente expandir isso aqui para o Go, tá? Então vamos lá para o Go. Go Projects. Aqui, ó. Maior, menor, hello. Vamos ver quem está chegando aí. Não, então tem gente chegando ainda. Tá aqui o nosso editor, hello.go. Deixa eu tirar esse hello.py aqui. Bora abrir, vamos abrir aqui o Go Language. O Go Language, Golang, Manuel. Tá aqui, documentation, cara, specification. Cadê? Volta aqui que eu gostei do specification, cara. Esse aqui que a gente gosta. Tá aqui. A gente vai ver então como é que a gente faz os laços no Go, né? Então vamos procurar. Léxico, não sei o que, papai, if, switch, for, go. Cadê Pô, tem um for aqui, cara. Será que é ele? Vamos ver. O for é bom, hein, cara. Acho que eu gostei do for. Deixa eu ver aqui. Olha aí, cara. Single condition. Tá aqui o for, cara, olha. Acho que esse aqui, hein. É que assim, cada linguagem tem a sua forma de expressar o laço, entendeu? A gente tá usando o enquanto, mas aparentemente aqui a gente tem duas formas de fazer o laço, cara, no Go. Olha aí que legal. Vamos aprender juntos, tá? É isso aqui que a gente vai fazer, ó. É o que vocês aprenderam comigo, tá? Então vamos pegar aqui Get Started, vamos ver aqui tutoriais, View Examples, deixa eu pegar um exemplo aqui. Cadê o exemplo do for? Tá aqui o exemplo do for, cara, olha que delícia. Vamos pegar um exemplo aqui do for, cara, tá aí. Vamos pegar um exemplo do for. Ixi, Maria, o cara tá... Copy code, tá aí, beleza. Vamos abrir aqui. Vamos lá. Opa. Então, vamos lembrar que eu vou colocar... Deixa eu aumentar aqui, obviamente, a fonte para vocês. O que a gente viu na sala de aula, né? A gente viu na sala de aula aqui. Vou abrir aqui o nosso negócio. A gente tinha um comando enquanto, uma expressão e o código aqui. Aí tinha aqui o fim enquanto. Ponto e vírgula. Pô, beleza. Nossa linguagem do quadro era meio verborrágica, mas tudo bem, professor. A gente perdoa. Então a gente viu com a linguagem do quadro duas coisas interessantes. O que a gente, só lembrando, a gente tratou o exemplo da soma usando ela para fazer uma multiplicação. Então a gente criou a função multiplicação usando o laço. Qual o conceito do laço? Pô, a gente pensou, cara, se uma soma é uma quantidade, uma multiplicação é uma quantidade de somas, pô, a gente podia começar a brincar com isso. Então, vamos começar. Eu vou começar fazendo uns exemplos bem vazios. Lembrando, a gente viu o enquanto desse jeito aqui. E vocês viram que a gente coloca as expressões que a gente quer. Se a expressão é verdade, ele faz o que está aqui no bloco aqui. Vou colocar aqui no bloco. A gente faz o bloco. A gente faz o bloco de código. Que está aqui dentro desse cara aqui. Enquanto esse cara aqui for verdade, ele fica fazendo. A gente pode ter várias expressões aqui. Basta a gente ligar elas com AND, com ou com o not. Entendeu? Na verdade, com AND e com ou, tá? Então a gente pode ligar elas e tentar fazer isso aí. Pô, beleza, a gente encontrou isso aí. Então,
Bora rever agora desde dos loops mais simples aos loops mais loucos, entendeu? O que que a gente pode fazer com o nosso amigão aqui. Cara, aqui vai começar umas coisas muito legais, cara, que eu vou começar a falar com vocês. O Heitor, cara, o Heitor é um cara muito preocupado com regras, cara. Muito preocupado com regras. Do tipo, o que é que não pode fazer, entendeu? Heitor, cara, só pra te ajudar. Aqui no curso de Introdução à Programação, tem uma página, deixa eu ver se ela tá aberta pra vocês aqui, cara, se eu travei ela. Tá travada, cara, deixa eu ver aqui. Eu vou destravar, cara, vou destravar. Tá aqui. Eu acho que é essa aqui, deixa eu mostrar aqui. Deixa eu só checar se é isso aqui mesmo. Tá. Pois isso aqui é porque essa aqui é uma apresentação que eu faço para os alunos quando eles. Assim, os alunos que reprovaram, eles estão fazendo o período par e eles têm que saber algumas coisas, né? Reprovação por falta, tal, beleza. Olha lá, vamos lá. Isso aqui tá em orientação a objeto, tá? Mas tem coisas aqui que podem ser aproveitadas por vocês. Por isso que eu quero mostrar para todo mundo aqui. Logo, né? Então, assim, coisas para tentar quando você estiver programando. EMP, o objetivo de disciplina é ensinar programação orientada a objeto. No caso de vocês, é ensinar programação estruturada. É só troca orientada a objeto por estruturado. Por isso, além das boas práticas de programação tradicionais, eu também faço questão de que os alunos programem bem dentro do paradigma. Repete a mesma coisa. Por isso, segue um pequeno checklist de coisas que vocês não podem adotar enquanto estiverem programando no Codebent ou quando estiver na disciplina, tá? Eu detecto essas práticas no seu código, se você tem a questão anulada ou penalizada. Então vamos ver lá. Esse quebrar o princípio do encapsulamento, vocês não precisam se preocupar, porque isso é uma coisa só de orientação a objeto, tá? Beleza. Inicializar os atributos fora do construtor. Isso vocês não precisam se preocupar, porque a gente não está programando orientado a objeto. Agora aqui começa. Esse aqui vocês não podem. Manipular um contador para antecipar o final de uma contagem. Dentro de um laço, tanto para comandos enquanto, para, repito, o contador pode ser lido, mas nunca deve ser antecipado por causa de outra condição de parada. Se o código exige mais de uma condição de parada além da contagem, você deve usar esse comando, o comando enquanto eu repito, para adicionar essa condição lógica. Então, assim, a primeira regra que eu falo muito em P é nunca mexa no contador. Se o objetivo do contador é contar, tu só vai usar ele para contar. Essa é a primeira regra. Mexer no contador, cara, para terminar lá, eu já zero, entendeu? 2. Usar o comando break ou return para antecipar o final de uma contagem. Então, assim, a primeira coisa, eu não gosto de usar o comando break. Assim, o único lugar que pode usar o comando break, talvez, vai depender da linguagem Go, se houver o comando switch nele usar o break. Mas fora isso, tem um enquanto. Se eu encontrar um break dentro do enquanto, eu já zero a questão do cara. Se tiver um comando para e tiver um break dentro do cara, eu já zero a questão do cara. Eu não gosto de ver o comando break em lugar nenhum do código. Fora no comando switch, caso ele tenha. Outro, eu não gosto de que alguém quebre um laço usando a palavra return, retornar o código. Se o cara usar o return para encerrar uma contagem, eu dou zero na hora para ele também. Então é outra coisa, é importante. Então não pode quebrar um laço com break e return. Fez qualquer uma dessas duas coisas, é zero instantâneo. O cara é morte instantânea, pá, morreu. Usar a estratégia early return. No caso de vocês, não vai ser dentro de um método, vai ser dentro de uma função. No caso, vocês vão ter aqui funções e procedimentos, tá? Aqui vai valer a mesma regra. Você não pode usar mais de um return dentro do teu código. Se tu tem um pedaço de código, que é uma função que retorna um valor, só pode usar um. Se tu lá no teu código tu colocar 3, cara, eu dou 3 0 pra ti, entendeu? Não pode. A gente vai usar um princípio do professor Dijkstra, entendeu? Chamado um ponto de entrada, um ponto de saída, tá? Isso é uma prática de programação. Assim, em outras linguagens de programação, isso pode rolar? Ah, pode rolar, tudo bem. E outros professores vão ligar para isso? Não. Mas o professor Moisés, na disciplina de P, vai ligar para isso, tá? Por isso, não quebrem o esquema, tá? Então ele return, a gente não vai ser uma prática aceitável dentro da disciplina de P, tá legal? Fora daqui, tudo bem e tal, mas é uma coisa, um acordo de cavalheiros aqui dentro da disciplina. É como se eu chegasse com você e falasse, galera,
Aqui dentro de casa, cara, vocês vão ter que comer com garfo e faca, professor. Pô, mas é uma banana. Vai comer com a bananinha de garfo e faca, cara. Professor, mas eu gosto de comer pizza com a mão. Aqui vai ser com garfo e faca. Vai ser basicamente isso, tá? Basicamente isso. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui interessante. Usar a estrutura de dados sempre no lugar de classe nas questões de vetores e metores. Isso aqui vai valer quando a gente estiver falando, talvez, de encapsulamento, alguma coisa tal, mas para vocês até agora isso aqui não vai fazer muito sentido não, tá? Não obedecer às instruções que estão nos enunciados. Isso aqui vale muito. Se eu, no enunciado eu falar para você, cara, tu não pode fazer tal coisa, e no código tu fizer, zero. Se eu falar assim no código, cara, tu tem que me devolver tais coisas, tu só devolver o que tu quer, zero. Se eu falar no código, cara, tu não pode usar o comando tal, e tu usar o comando tal, zero. Entendeu? Então, não obedecer às instruções que estão nos enunciados é zero automático da questão. Eu quero que vocês aprendam logo cedo, na parte tenra da vida de vocês, a entender e seguir instruções. Isso é uma habilidade fantástica que a gente desenvolve durante a nossa vida profissional, tá? A gente tem momentos que a gente tem que tomar, a gente toma a nossa decisão, tem momentos, mas tem momentos que você tem que seguir ordens. Então, vamos aprender logo como funciona, como é que toca o tambor nessas horas. E grupo de WhatsApp, isso aqui é pra galera, né? Liberação de conteúdo, avisar de lembrete, provas e correções e tal, um negócio bacana. Então, basicamente é isso, pessoal. Na linguagem Go, a gente vai seguir basicamente essas mesmas regras, tá? O que tem na linguagem Go de diferente? É que na linguagem Go a gente pode fazer umas coisas aqui que eu não vou permitir, tipo, porque na linguagem do quadro a gente tem que declarar as variáveis. Lembra? A linguagem do quadro, você não pode usar uma variável que você não declarou. Você tem que dizer o tipo. A linguagem do quadro é tipada. O Go, ele permite que você não declare tipo das variáveis. Só que o que está acontecendo, o que vai acontecer? Nós, como programadores de IP, a gente vai tipar a linguagem. O que é isso? A gente vai declarar o tipo das variáveis antes de usá-la, tá? Então deixa eu agora preparar aqui o código para a gente vai começar a ver o comando enquanto aqui bem devagarzinho, bem no comecinho. A gente vai rever um pouquinho das coisas, vai implementar tudo que a gente fez na sala de aula e vamos tentar ir um pouco além, cara. Obviamente vai ser um pouco mais rápido que vocês viram na sala de aula. Tá, view documentation, take your tour, webdev, client, quick labs. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa que eu quero pegar. Styling Go. Get started, create a model. Deixa eu ver se tem alguma coisa bacana aqui. Importing. Pô, tá aqui. Isso aqui é uma coisa legal que a gente vai falar. A gente vai falar já sobre isso aqui, cara. Já isso aqui já chegou a hora de vocês aprenderem isso aqui, que eu vou comentar isso aqui hoje. Vamos lá. Então bora pegar aqui o nosso package tá? Deixa eu ver aqui se tem alguma coisa que eu quero pegar. Não. Deixa eu abrir o outro código que eu tenho aqui de vocês. Ah, o Hello World já tá aberto aqui. Então deixa eu fazer um negócio aqui rapidinho. Deixa eu voltar aqui. Tá. Deixa eu pegar aqui o Go, por exemplo, do for. Deixa essa galera aí. Vamos lá. Eu vou copiar esse código aqui para dentro. Vou tirar esse cara daqui. Vou pegar esse cara aqui, dar uma moralzinha para ele. Apagar aqui. Deixa eu ver se tem mais aqui alguma coisa interessante. Aumentar aqui. Habilitou ali, legal. Deixa eu compilar aqui só para ver se vai bonito ou vai feio, cara. Isso aqui tá 2. Depois eu vou botar um nitzão aqui para ver esse negócio da indentação. Vamos lá. Primeira coisa que eu vou fazer aqui, eu vou só primeiro testar aqui, ó, rodar o bicho para ver se ele está funcionando direitinho, tá? Cadê aqui? Go run, vamos lá. ls, opa. Go run. Opa. Um hello aqui. Hello.go. Go run hello.go. O que ele fez? Aqui ele tá lendo. Acho que ele tá esperando eu ler números. Tá, beleza. Eu acho que é esse que eu tô, né? Salvei o código. Agora. Vamos comentar esse código.
Salvar. Vamos ver agora. Beleza, show. Está funcionando. Vamos lá. Primeira adaptação que a gente vai fazer aqui é para a gente obedecer as nossas regras que eu comentei com vocês, né? Então, do jeito que tá, vocês assim, tipo, eu fiquei levemente tentado a escrever desse jeito que tá aqui. Não pode não, cara. Primeira coisa. Tem uma variável, tu tem que declarar, cara. Então é var e int. Não, eu não quero que ninguém, lembrando, eu tô relembrando, né? Quando a gente programar a linguagem Go, a gente vai obedecer as filosofias de uma linguagem tipada, tá? Por quê? Tem linguagem que não tem esse negócio de dar tipo para as variáveis. Tipo, TypeScript. Não tem. JavaScript não tem isso. Python não tem isso. Tu tipar a linguagem. Go permite programar dos dois jeitos. A gente vai programar do outro jeito, aquele que precisa tipar. Então, tem uma variável, tipa ela. O que é tipar? Dá o tipo para ela. Então, var e it. O professor só gosta de ir como contador? Eu não gosto muito não, cara. Mas assim, eu aceito porque na matemática, quando a gente daqui a pouco vai falar de vetores, tá? Então, como a gente vai falar de vetor, vocês já estão acostumados no livro de matemática a ver lá o vetor na casa I, aí matriz IJ, tal, IJM, LM e tal. Então, assim, esses números assim eu aceito. Só que eu vou entender que ele é um contador, tá? Eu vou entender sempre que ele é um cara que vai ser usado só para uma contagem. Então vamos lá, olha como é que o Go faz o enquanto, tá? Então, vou fazer aqui, ó. O Go ele vai usar o enquanto. Como é que vai ser o enquanto? Você vai usar aqui. Abre uma expressão. Então, no Go ele tem uma palavra só. Ele não tem o enquanto e o para, como a gente tem em outros. É só o for, tá? Ele é o enquanto, é igual. Então é o for. Tem uma expressão aqui. Se essa expressão for válida, ele executa o que está dentro desse bloco de código. Se ela for inválida, ele sai fora. Basicamente isso que vai acontecer aqui. Então deixa eu só fazer um comentáriozão aqui. Aí depois a gente volta para esse pedaço de código aí. E tira o códigozão aqui. Salvou. Então como é que eu vou fazer aqui? Eu vou usar o meu cont aqui. Vou fazer que nem o código que a gente fez na sala de aula, tá? Cont int. Aí eu vou inicializar o meu cont aqui. Cont recebe 1. Legal. Cont recebe 1. Enquanto cont menor. Aí eu vou querer que o cont imprima 10 vezes aqui. Aí eu vou fazer uma impressão. Vai imprimir. Print cont. Ou então vou imprimir primeiro o hello. Então o que aconteceu aqui? Eu imprimo, faço um código em Python, em Go, em Java, que imprima a palavra hello 5 vezes. Aí tu, pô, cara, eu tenho um certo conhecimento da linguagem Go, acho que eu implementarei esse problema aí na linguagem Go. Aí tu, pô, bacana, cara. Então, vou. Opa, ele tá rolando 1000 vezes. Professor, o senhor transformou o seu computador num protetor de tela. O que aconteceu? O clássico. Eu fiz o cont, começou aqui de um número, podia ter começado de 0. Entrou no para. Mas lembra que é uma coisa que eu falei para vocês que todo comando enquanto tem que ter? Ele tem que ter aquele cara que leva a gente para o critério de parada. Então, a gente tem o contador, inicialização, tem a condição de parada, mas faltou quem? Incrementar o contador, é isso, cara. Cont recebe cont mais 1. O 0, incrementando, vai chegar uma hora no 5. Pô, acho que fez sentido, professor. Vamos ver se vai rolar? Bora. Rolou. Professor, eu não confio no senhor, professor. O senhor parece falar uns caô às vezes aí e tal. Tá bom, cara. Vou fazer o seguinte. Eu vou botar, pra gente imprimir aqui, o contador, só pra ver que foi 5 vezes mesmo, tá? Eita, esse pessoal não confia em mim mesmo. Tá bom, tudo bem. Cont. Aí eu vou tirar o print line aqui pra ele não pular a linha. Vai fazer assim, ó. Tá bom, já que tu não confia em mim, tudo bem, cara. Tá aí, ó. 0, 1 até 4. Porra. Legal. Então a gente conseguiu imprimir o número de 1 até 4. Pô, legal. A gente entendeu esse conceito aqui
do enquanto, tá? Legal. A linguagem, aí assim, a linguagem do Go, ela tem várias formas de você fazer laços, tá? Várias formas. Tá? Eu não quero que você se preocupe em fazer nenhuma delas. Eu vou falar, dentro de IP, eu não quero que vocês usem nenhuma outra a não ser essa aqui e uma outra forma que eu vou ensinar vocês depois da prova, tá? Por enquanto, vamos tentar usar o enquanto. O comando enquanto que a gente aprendeu na linguagem do 4, dessa forma aqui como a gente está usando, tá? Bora, assim, aí comecei, pô, como é que a gente implementou então, professor? Ah, o senhor fez lá na sala de aula, a gente aprendeu enquanto, a gente aprendeu a imprimir aqui no caso, tal. A gente entendeu como é que a gente incrementa. Pô, legal, a gente entendeu esse conceito, acho que ficou bem tranquilo de entender. A gente imprimir, a gente pode usar o contador para fazer coisas, tal. Só que a gente aprendeu uma coisa importante. Tem que ter o incremento no contador, tem que ter a inicialização do contador e tem que ter a condição que o contador é checado toda vez, tá? Então sempre lembra, o comando se, a dinâmica dele é controlar se vai entrar no bloco de código ou não. O comando enquanto, ele é igual ao se, a única diferença é eu vou controlar quantas vezes vai acontecer um laço. Pode não acontecer nenhuma vez, quando dá falso, de primeira, e pode acontecer muitas vezes, caso eu fique dando enquanto lá dentro. E aí que vai começar o ponto, né? Professor, eu posso fazer leituras durante a minha pod? Vamos fazer uma leitura? Vamos fazer o seguinte. Vamos dizer que eu quero ler o nome de uma pessoa aqui. Eu vou colocar aqui o var nome string. Pronto, string, tá aqui. Aí eu vou querer ler o nome de uma pessoa aqui, uma string aqui, tá? E vou imprimir. Olha a brincadeira, né? Print. Eu vou querer ler o nome de 5 pessoas aqui. O único objetivo é eu ler o nome e vou imprimir na sequência. Então, tô fazendo nada de absurdo ainda, tá? Primeira parte, tô lendo e depois vou imprimir. Para ajudar, eu vou colocar uma mensagem aqui, né? Digite um nome. Beleza. Vamos ver se vai rolar, cara. Eu acho que vai. Digite o nome. Eu vou colocar oi. Digite o nome. Ele imprimiu o oi aqui, ó. Professor, tá muito ruim. Vamos consertar, a gente conserta. Vamos lá. Print line, né? Pra ele pular a linha depois, né? Pô, beleza. Aí vai ficar legal. Eu sei que vocês já estão manjando isso aqui, né? Vocês estão fazendo a lista de CodeBench loucamente e tal. Digite o nome. Vou digitar oi. Tudo bem. Ih, rapaz, ele não entendeu. Olha uma coisa importante aí, né? Não vou nem falar nada. Vocês viram que eu digitei tudo bem? Ele só leu tudo. Então é uma regra importante que vocês já sabem. Mas para quem está esquecendo, né? Quando você digita uma coisa e separa por um espaço e você usa o scan, ele só pega a primeira string, hein? Olha, cuidado, hein, cara. Isso pode dar uma coisa ruim lá no CodeBench. Às vezes acontece. Né? Agora eu vou colocar. Aí se eu digitar tudo bem assim, professor, tudo bem, aí ele vai ler, ó. Agora se tu digitar outra coisa, não sei, né? Aí eu vou digitar mais alguma coisa aqui, alguma coisa, legal. Então, lembrando, eu li, coloquei. Pô, professor, essa coisa que eu acabei de ler, eu podia usar para fazer uma leitura, alguma coisa do tipo? A gente pode fazer uma coisa do tipo assim. Eu quero ler números e tirar, sei lá, fazer a média deles. Pô. Acho que seria legal tirar a média de uma sequência de números que a gente leu. Aí a gente vai usar o acumulador que eu falei para vocês, né? Então eu vou colocar aqui var acum, vai ser um int. Então a gente vai acumular 5 números, tá? Vou colocar 10. Põe a 10, professor, põe a 10. Então aí eu não vou mais pedir não, tá? Deixar aqui comentadinho, para não doer nada. Eu vou escanear agora aqui
A variável string eu não vou usar nome agora por enquanto. Eu vou ler a variável, o número que eu vou colocar aqui, né? Então eu vou ler o número. Eu vou chamar de valor, tá? Então vocês já sabem que, pô, eu vou inicializar um acumulador. Então o acumulador a gente começa com zero, ele é o elemento neutro da soma, né? Acum recebe zero. Vou ler o valor. O que eu vou fazer? Acum recebe acum mais valor. Legal. Não vou imprimir esse cara aqui mais não, bicho. Tchau. Tchau pra você. Vou te apagar esse cara aqui também. Tchau pra você. Vou deixar aqui pra baixo? Não, vou deixar ali pra baixo. É que eu gosto de deixar essas linhas assim que são práticas pra eu colar e usar de novo em alguma hora. Tá, tirei daqui. Então olha o que eu tô fazendo aí, né? Li o valor, acumulei o valor e fiz o contador. No final, o que eu vou fazer? Eu vou dar uma resposta. Var resposta, que vai ser um int. A minha resposta... Ah, professor, vai ser uma média? Ah, beleza, então dá o nome média. Média. Gostei desse nome, professor, média. Média recebe acum dividido por conte. O conte é a quantidade de vezes que a gente andou, né? Ele vai até 10, pô. Então, beleza. Começou de zero, vai ser útil. A quantidade de números que foram lidos aí. Então tá bom, acho que tá um número bem legal, tá? Professor, média. Se eu vou dividir um número por um inteiro, é verdade que isso aqui pode dar um número quebrado? Cara, é verdade, né? Então bora botar aqui um float 32, cara. Legal, né? Esses dois caras aqui são inteiros. Um inteiro dividido por um inteiro. Essa divisão aqui vai ser inteiro. Aí o que você pode fazer? Você pode dizer o seguinte, cara. Eu não sei se isso aqui vai funcionar não, tá? A gente vai aprender junto. Float 32. Não sei. Vou testar. A gente vai fazer uns testes aqui. Vamos descobrir juntos. Uma dessas coisas se funciona não. Vamos lá. Aí eu vou imprimir esse cara. A média. Vamos lá. Aí aqui vai ser a média. Print line. Então vamos lá. A gente está com um programinha aqui. Qual o objetivo dele? Ele lê 10 números. 10 números. E me dá a média dos 10 desses caras aí. Então, eu tenho um contador, tenho um acumulador, tenho um valor que é lido, tenho a média. Professor, eu podia reaproveitar um monte de variável? Podia, cara. O senhor acha legal? Cara, não vai fazer diferença nenhuma pro código, tá? Assim, tu não tá lendo bilhões de variáveis, são 4 variáveis, isso aqui não vai fazer diferença nenhuma, mas a legibilidade fica muito boa, porque tu tem uma variável que é contador, que tu tá usando só para contar, eu acho ótimo. Tu tem uma variável que tu tá usando só para ler o valor que tá vindo do teclado, eu acho ótimo. Tu tá usando um acumulador como um acumulador. Tu tem uma variável que tem a média. É porque assim, para quem tá começando a programar, não acho legal pegar uma variável e ficar usando ela para um monte de coisa diferente. A gente não tem necessidade disso. Eu acho que nessa parte do desenvolvimento de codificação, o ideal é uma variável, um uso. Pronto, acabou. Qual é o uso da variável? Usa ela para aquilo. Depois, deixa ela quieta lá. Entendeu? Não vai usar mais. Depois que acabar o programa, acabou, tá? A gente não está mais na década de 80, que não podia alocar memória porque o computador tinha só 8 KB de memória. Não, a gente está agora no mundo que tem... A gente está chegando perto de computadores com tera de memória RAM. Então a gente não precisa ser migué com uma variável que vai ocupar, sei lá, 8K. 8 bytes de memória. Não se preocupe com isso. Se preocupe com o código ficar legível. Acho que isso é mais legal, tá? Então vamos começar aqui, vamos testar, vamos ver se esse negócio aí vai fazer algum sentido. Opa, média não foi usado. Vamos ver se ele vai usar aqui a média, salvar. Se tem alguma variável aqui que eu não estou usando. Se eu salvei, deixa eu salvei aqui. Ele está reclamando que eu não usei a variável. Vamos ver se tem alguma coisa aqui. Eu devia ter usado alguma variável com nome doido por aí. Então, eu vou digitar lá 1, 2,
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Digite o nome 5. Pô, professor, digite o nome 5 não. Eu não pedi pra digitar o nome, cara. Ah, tá, digite o nome, professor. Olha, é a média, professor. A média dos valores lidos foi ou é. Pronto. Cara, funcionou muito bem, olha aí. A média desses caras é 5? Acho que é, professor. Tá tudo adequado aí, cara. Eu acho que é. Mas é um número quebrado, né, professor? Tá errado isso aí, né? É um número quebrado. A gente tem que converter, então, cada cara individualmente para float, pessoal. Então a gente faz assim, ó. Esse cara aqui, ó. Float 32. Eu acho que é assim, cara. Vamos ver. Vamos lembrar, cara. Vamos lembrar agora. Como fazer cast de tipo em Golang. Ah, cara, typecast em Golang, tipo, vamos lá, type off, tutorial Go, bora ver aqui se tem alguém que vai me falar rápido isso. Eu quero valor, quero fazer um cache aqui rápido. U32, pô, decimal. Eu acho que é isso aí que eu fiz, ó, cara. Type off, pô, printf, apelidando. Cara, eu acho que é isso aí. A gente põe o tipo que a gente quer e faz o cara, ó. O i32, acho que é isso aí, né? Então vamos lá. Acho que eu fiz certo. Float 32. Bora ver se vai rolar agora. De novo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ah, professor, ainda bem, cara. Pô, ainda bem que o senhor mostrou isso, né? Pô, é importante mostrar pra vocês, cara, né? Isso ajuda a tirar algumas dúvidas que são importantes a gente tirar e tal. Então é legal. Então vocês estão vendo aqui que a gente tem que tomar cuidado eventualmente com o Go, né? O Go é legal, mas a gente toma cuidado com ele, né? Porque esse menino é muito danado, né? Então vamos voltar aqui para fonte. Então tirei a média dos valores lidos. Legal. Agora vamos fazer o seguinte, vamos supor que alguém chegar ao seguinte, professor, é o seguinte, olha, se alguém, a gente é para ler 10 números, mas alguém falou assim, pô, professor, mas se alguém digitar um número negativo, eu queria que o código não entrasse, tá? Saísse, a gente fizesse de outra forma, tá? Então, ele lê 10 números, mas ele pode parar antes se alguém digitar um número negativo. O Eric fez uma pergunta interessante aqui. Eric, professor, você declarou a variável média como float 32. Por que você tem que declarar mais de uma vez? Eu não declarei mais de uma vez a variável não, Eric. A variável está aqui, ó. Eu declarei ela uma vez só. O que eu estou fazendo aqui é o seguinte, é que o Go, qual é a brincadeira que o Go faz? Quando você faz uma divisão de dois números, tipo, olha como é que estava originalmente aqui. Vamos lá. Originalmente estava assim, ó. Certo? Estava desse jeito aqui. A variável acum é um número inteiro. A variável cont é um número inteiro. Concorda comigo nesse ponto? É um número inteiro, né? Legal. Lembra como é que eu expliquei para vocês que os computadores operam? Ele não lê tudo que a gente tá. Assim, ele é diferente de um ser humano que tem a visão assim de tudo. Ele é uma coisa por vez. E as outras coisas ele ignora. Para ele não existe ainda, porque ele não chegou lá. Então, quando ele vê uma frase como essa aqui, para ele interpretar, o que ele vai fazer primeiro? Ele vai fazer primeiro essa parte aqui. Então, essa parte aqui, ó, acontece primeiro. Ele não sabe ainda, assim, ele olhou média, recebe acumulador dividido por conta. Opa, eu não posso executar o operador atribuição porque aqui tem uma expressão, não tem um valor. Eu preciso primeiro resolver essa expressão. Aí, essa aqui é a expressão que ele tem que resolver.
Esse lado aqui tá um número inteiro. Esse lado tá um número inteiro. Aqui é que o compilador da linguagem Go pensa. Ah, é uma divisão de números inteiros, então eu vou dar como resultado um número inteiro. Só que essa divisão aqui pode dar um número quebrado, concorda? Concordo, mas o resultado que sai daqui, ele vai colocar o número inteiro. Então 5,5, não, é 5, porque o resultado disso aqui é o número inteiro. Aí nesse lugar aqui vai ficar 5, no lugar de 5,5. Aí ele vai jogar 5 para cá. Por isso que a gente tem que fazer o seguinte, professor, então, para fazer essa conta aqui, eu tenho que transformar esse cara aqui em float, e depois transformar esse cara aqui em float, porque quando eu faço isso aqui, ó, o que o compilador do Go pensa? É um número inteiro. Antes de ele fazer a divisão, o que ele vai fazer? Isso aqui é um número inteiro, eu vou transformar ele no float. Isso aqui é um número inteiro, eu vou transformar ele no float. A divisão de dois floats, o que é? É um float. Aí ele vai colocar, dá 5,5. Aí isso aqui é que vai aparecer aqui depois. Aí vem para cá a resposta. Esse é o ponto, tá? No caso, é bom evitar deixar o count em float. É porque assim, cara, o count é só para fazer contador. É um contador. Ele precisa ser quebrado para quê? Se ele vai só contar. Se ele vai só contar, ele não precisa ser quebrado, tá? E esse é que é o ponto do negócio. O que eu quero explicar, porque esse negócio de tipo de dados é assim, pessoal. Deixa eu pegar aqui um slide assim. Acho que dá para explicar num slide. Inserir aqui um slide novo. Novo slide. Pronto, deixa eu apagar esse cara aqui. O parênteses evita o conflito na declaração de variáveis? Não, o parênteses não evita conflito nenhum. O parênteses é a forma como o Go faz para te fazer um cast. O que é um cast? É transformar uma coisa em outra. Então, para eu transformar um valor inteiro num valor float, eu tenho que fazer o cast de inteiro para float. E na linguagem Go, a gente faz desse jeito aqui, tá? A gente faz o cast. Deixa eu explicar um pouquinho assim, esse conceito de tipo que eu acho que talvez não tenha ficado muito assim, armazenamento de tipo, tá? Vamos supor que esse retângulo aqui é uma variável do tipo float, entendeu? O equivalente, se eu fosse fazer assim uma codificação assim meio cabocona, cara, gente, eu não preciso mentir para vocês não, nem fazer historinha não. Qual o valor armazenamento de um int em Go? Deixa eu ver se tem aqui. Ó, um inteiro de 8 bits. Então, o tipo int precisa oferecer suporte tanto a valores positivos, o inteiro de 8 bits será um intervalo de etapa. Então, isso é também 27. Tipo de dado em Go. Vamos ver aqui. Vamos ver se é isso mesmo, né? Só checando aqui. Tipo de dado em Go. Int. Se ele vai dizer aqui quanto tempo dura. Pá, 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 pá. Deixa eu ver se tem um tipo aqui. Tá aqui. Quando a gente declara o int, olha lá, vamos lá. Essa aqui acho que é o ponto, acho que é o ponto todo aqui. Em kilobytes. Não, quanto espaço eu preciso entender quanto o armazenamento. Comparado com float 32 em Go. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver. Pá, pá, pá. Tem algum lugar aqui, porque eu não quero chutar pra vocês assim, que é pequenininho não, entendeu? Eu quero mostrar pra vocês quanto é que ele custa. Capacidades e limitações. Tá aqui. Só isso mesmo. Esse cara aqui é feio pra caramba. Vamos lá. Tá aqui o int. 32 bits em sistema, 64 bits. Mas não é OLs para 32, tá? O int, então, ele pega 64 bits. Vamos ver agora um float. Sai daí, rapaz. Float. Não, falou e não falou, cara. Falou e não falou, falou e não falou.
Vamos falar, vamos ver se tem algum lugar aqui. Folha de dicas de variáveis. Tá. Deixa eu ver aqui se esse cara. O Stack Overflow sempre tem essas perguntas aqui pra gente tentar responder. Vamos lá. Float. A gente podia fazer um cálculo rápido aqui, mas eu não queria fazer esse cálculo aqui não. Float 16 precisão. É assim, ó, deixa eu comentar. Eu vou ter que fazer aqui no básico mesmo. Tá aqui. Imagine que isso aqui é o float. Eu preciso desse espaço de armazenamento para guardar um float. E esse espaço de armazenamento para guardar um int, tá? Então é o seguinte, qual é a brincadeira toda? A memória do computador é limitada. A gente não tem como expandir magicamente a memória do computador, tá? Então assim, qual é a melhor prática de programação que existe? Você pensa, cara, a variável que eu vou usar, que eu preciso usar, ela vai armazenar número quebrado? Não. Uso um int. A variável que eu vou utilizar vai usar números que estão quebrados? Usa um float. O float ocupa isso aqui. O int ocupa isso aqui. Tá? Uma string ocupa isso aqui. O número que eu vou usar, na verdade, ele é só um dígito. Eu não vou fazer conta com ele. É tipo CPF. Eu não faço conta com o CPF. Eu só vou usar ele para uma chave de um banco. Tá? Vou usar ele como se fosse uma string. É um caractere numérico. Tá? Aí tu usa com esse cara aqui. Por que eu estou mostrando isso aqui para vocês? Porque uma das coisas que acontece muito quando a gente não presta atenção no tipo de dado que a gente está usando é a gente. Eu vou usar tudo com o maior número possível. Então, tá vendo esse slide aqui? Esse slide aqui, vamos supor que esse slide aqui fosse a memória do computador, entendeu? Você usava tu pode usar aqui, aí tu vai começar, aí tu começa a encher a tua memória de. Opa, volta aqui. No espaço de memória que tu usaria dois floats, tu podia ter usado 1, 2, 3, podia ter usado uns 10 ints, tá? No espaço de um int, tu podia ter usado 10 strings, no caso. Aí qual é o problema todo? Quando a gente faz programas pequenininhos, não faz muita diferença se tu vai usar int ou float. Tanto faz. Mas quando tu está usando um programa que tu vai armazenar 1 milhão de números, ou sei lá, vou faltar mais 1 bilhão de números, aí vai fazer diferença. Talvez o teu computador, a memória, consiga processar 1 bilhão de inteiros, mas ele não vai conseguir processar 1 bilhão de floats, porque não vai dar mais na memória. Ou então, e o pior de tudo, ele vai ficar mais lento, porque ele tem que olhar mais coisas para poder entender um resultado, para poder fazer um cálculo. Então por isso que é importante a gente saber o tipo que a gente vai usar. E fazer a operação de conversão só na hora que é necessário. Tipo, eu precisei converter int para float nesse momento aqui, porque o cálculo da média exigia que a média é float. Eu preciso colocar um float lá dentro e o valor correto. Tá? Então eu preciso forçar que o resultado dessa conta aqui dê um float. Aí eu converti. Mas o acumulado não precisa ser um float, são números inteiros. O contador não precisa ser um float, se ele só faz contar. Então esse aqui é o ponto todo, tá? Declarar como float desde o início é uma péssima prática de programação, porque você está só desperdiçando a memória do computador. A única hora que ela vai precisar ser convertida para float é aqui, ó. No uso da, qual é o principal uso do acumulador? É essa hora aqui. Nessa hora aqui, ó, ele não precisa ser em float. Qual é o principal uso do contador? É incrementar o cara. Ele precisa ser float aqui? Não. A gente tem que ver qual é o principal uso da variável. Vai precisar quebrada? Não, então não converte. No finalzinho eu preciso pegar o resultado final dela e converter para float para fazer uma operação. Aí você converte. Esse é que é o ponto. Uma coisa importante, pessoal, programar não é para ser fácil para a gente. O objetivo não é, nunca pode ser facilitar a vida para você. Não pode. A ideia é você fazer a melhor solução possível. Resolver o problema direito. Não é fazer a melhor resposta para você. Às vezes a melhor solução possível vai ser fácil para você. Às vezes a melhor solução possível vai ser chato para você implementar. Mas o ponto todo é, você não tem opção. Se você quiser ser um bom desenvolvedor, você tem que fazer o certo, não o fácil. Gosto de sempre lembrar a frasezinha lá do Dumbledore, pô, entendeu? Tem horas que você vai ser
enfrentado por um problema. E você vai sempre ter duas opções. A solução fácil ou a solução certa. Entendeu? Eu quero sempre que você escolha a solução certa. Fácil. É fácil para quem? Se for fácil para ti, vai dificultar para um monte de gente. Entendeu? Vai fazer o computador, tu vai deixar o computador mais lento, tu vai deixar o software mais provável de quebrar, tu vai deixar o software mais difícil de entender, de alguém entender um bug, alguma coisa do tipo. Então, por isso que eu gosto de favorecer um código bem feito, bem escrito, direitinho, com boas práticas de programação sempre, porque a gente leva os bons hábitos para frente. E a gente não vai cometer esses vícios depois em outras linguagens de programação, porque um vício, você aprende um vício numa linguagem, você leva para as outras. Se você aprende boa prática de programação, você também leva boa prática de programação para as outras. Isso que é o mais legal. Olha aí, voltando aqui à nossa situação. A gente fez o cálculo aqui, corrigimos o nosso erro, porque assim, isso que eu estou fazendo aqui para mostrar para vocês é que a gente tem que testar para ver se tem alguma coisa que está dando errado. Tá? Eu vou diminuir. Só que agora eu vou colocar o seguinte: alguém chegou e falou, professor Moisés, às vezes não vai ter 10 valores para ler, às vezes vai ser um pouco menos. Eu queria poder digitar um código para caso esse código seja digitado, o código a gente pare de contar. Ah, legal. Então, bora começar a fazer os testes, né? Então, qual é esse código que tá? Quando o cara digitar um número negativo, eu quero que pare de contar, pare de ler número. Então, bora fazer o seguinte. Então, agora a gente vai ter um valor que a gente vai ler aqui, tá? Então, o valor, ele não foi inicializado. Tá vendo que ele não está inicializado? Agora eu vou inicializar ele, tá? Com um valor diferente de zero. Vou colocar aqui, ó. Que digitei aqui o pipe. Tá. Valor igual a zero. Aí, ó, enquanto o par for maior que 10 e, olha aí, ó, valor maior que zero, aí ele vai fazer esse cara aqui. O que eu estou fazendo aqui? Agora são dois critérios de parada. Então vocês estão vendo que tem o primeiro critério de parada, que é a contagem, e o segundo critério de parada é o valor ser não negativo. Tá? Se o cara digitar um número negativo, para a contagem. Tá? Então vai parar a captação de movimentos. Tá? Mas eu tenho que checar, né? O cara, toda hora ele está lendo aqui, ó. Valeu o valor. Só que o que está acontecendo aqui? Pô, professor, ele vai ler o cara, aí ele vai incrementar o valor, aí depois é que ele vai vir para cá. Aí ele já estragou aqui o acumulador. Pô, é verdade, ele já estragou o acumulador. Quando isso aqui acontece, tu tem que pensar o seguinte: não, eu tenho que fazer a leitura, ver se ela é válida, aí se ela for válida, aí eu acumulo. Do contrário, vai para a próxima, tá? Então, o que vai acontecer aqui agora? A gente vai tomar cuidado com a nossa saída, tá? Então, o que vai acontecer agora? Se if. Aí tu vai repetir esse mesmo cara aqui, não tem problema nenhum, não. Se o valor for maior que zero, aí você vai usar o mesmo if de sempre aqui. Se a leitura for bacana, aí você, se não for, a gente vai ver cada um desses pedaços aí. Se a leitura não foi um valor positivo, ele entra aqui. Se não, bacana, a gente vai sair aqui fora. Aí a gente vai ver se a contagem do contador vai interferir na nossa resposta. Já, bora dar uma olhada, tá? Então vamos lá. A gente está começando sem ler nada, então a gente assume que a primeira leitura, e a gente entrar no laço, a gente vai ler, vai ver se ela é positiva. Foi positiva? Foi um valor legal? Ele vai acumular. Senão, ele não vai acumular nada e vai fazer o contador mais um aqui e sai fora. Professor, agora acabei de me tocar um negócio. Ó. Se a leitura... Vamos supor que a pessoa digita um valor negativo no começo. No começo. Para começar. Não é para ter nada. Não é para ter nada. Então, bora ver o que vai acontecer? Vamos lá. Então, vou começar a fazer aqui. Vamos começar a fazer nossos testes.
Média dos valores ali. Não. Opa, falei aqui, cara. Not a number. Cadê aqui? Valor. Scanf, falou. Cadê? Eu salvei esse cara aqui. Vamos ver se tá tudo certinho aqui. Valor. Conte menor que 10 e valor maior que 0? Sim, a scanf. Pô, eu nem li, cara. Pera aí. Então ele já tá lendo alguma coisa aqui que eu coloquei. Pera aí. Ele veio pra cá e not a number. Por que é o not a number? Porque ele tentou imprimir a média e a média não tinha nada aqui dentro. Vamos ver o que ele andou fazendo. Então vamos lá. Ou então eu posso ter colocado errado aqui esse negócio. Enquanto conte, esse cara aqui. Ah, vamos lá, né? O valor maior que 0. E se o valor é maior que 0, beleza. Se não, conte recebe conte mais um. Vamos lá. Opa. Opa, o valor tá recebendo 0 ali. Ah, é, cara. Muito bom. Tem que ser maior ou igual que 0. Muito obrigado, galera. Porra, vocês estão manjando, hein? Eu acho que o 10 vai. O 10 tá vindo nessa prova, hein? Acho que o 10 tá vindo, hein? Nossa senhora, hein? Agora eu senti firmeza. 1, 2. Vamos ver se o código. Vamos ver, vou fazer um teste de regressão. Vou botar a mesma entrada da passada, ver se não quebrou. Opa. Ih, cara, digitei um número vazio aqui. Não sei o que vai acontecer. 6, 7, 8, 9. É, ele entrou um número vazio lá que não quebrou nada. Mas eu vou digitar de novo porque eu quero testar. Tem que dar 5.5. Não quebramos o passado, então beleza. Agora eu vou digitar menos 1. Tudo bem, tudo bem. Agora eu vou digitar um número e vou digitar menos 1. Ei, professor, isso tá errado. Isso tá errado, professor. Por quê? Pô, o cara digitou um número só. E o outro número foi um número negativo. E a média foi 1? Não, pô, a média de um número é ele mesmo. O que foi, professor? Ah, porque o senhor incrementou o conte mesmo com a leitura inválida. É verdade, cara. Então o que acontece? Eu só posso incrementar esse cara se a leitura for válida, professor. Se a leitura não for válida, não incrementa, porque ele já vai sair aqui na próxima. Professor, agora acho que agora o código ficou bom. Acho que agora ficou bom. Enquanto a gente tiver e a leitura for válida, beleza. Agora eu vou digitar, ó, 2 menos 1. Tô suave agora. Pra vocês entenderem como tem pequenas pegadinhas que a gente pode, às vezes, sem querer cair, né? Chato pra caramba tal. Então, olha como é que tá acontecendo até agora. Então, a gente. Imagina, isso aqui é o nosso enquanto, tá, galera? É o nosso enquanto. Então, coisas importantes que a gente viu aqui. Critério de saída. Se tiver mais de um critério de saída, ele tem que estar descrito aqui, cara. Tem que estar descrito aqui. Tá bom? Sempre tem que estar descrito aí. Não tem pra onde correr. O que eu vou fazer agora? A gente vai implementar agora, eu vou implementar agora a função soma. Vamos fazer de conta agora que o meu computador aqui, esse Pentium loucão aqui, ele teve um problema, cara, e o processador dele não faz multiplicação. Que tristeza. Nossa. O que sobrou, professor? A gente vai usar somas. Mas vamos implementar a função multiplicação. Então, em Go, cara, a gente tem esse negócio aqui, ó. Cadê aqui? De como a gente cria uma função. Cadê Get Started? Specifications. Documentation. Acho que é aqui veio Documentation. Deixa eu ver se tá aqui. Criando um módulo, cara. Vamos criar um módulo. O que é um módulo, professor? Um módulo é um pedacinho do código que é parecido com aquilo que a gente acabou de falar. Eu lembro que quando eu falo para vocês que a gente cria um algoritmo, a gente tem os parâmetros de entrada, aí tem um parâmetro de saída, e se a gente retorna alguma coisa ou não. Olha como é que a gente faz em Go ele, cara. Olha aqui, maluco. A gente faz assim, ó. Vou pegar ele como exemplo aqui. Deixa eu pegar aqui o nosso código de novo. Cadê? Deixa eu botar ele aqui para trás, né? Tristeza. Tá aqui, vamos botar para cá. O que eu vou fazer agora, pessoal? Dentro de um bloco, dentro de um fonte do Go,
a gente pode ter diversos. Deixa eu apagar essa galera aqui. A gente pode ter diversos módulos, cara. O que a gente está usando aqui é o main, que é o principal, mas a gente pode ter outros, tá? E esse que a gente vai criar, a gente pode usar em vários lugares. Então, olha o que eu vou fazer agora aqui, ó. Eu vou pegar esse módulo aqui, que eu vou retornar. Esse aqui é o módulo, ele tá com um monte de comentário que eu tô tirando pra gente. Olha como ele vai parecer muito mesmo. Olha como ele vai parecer muito mesmo com a nossa, vou dizer assim, eu vou tirar esse cara daqui, tá? Não, vou colocar só isso aqui mesmo. Return string, return name. Eu vou chamar essa função aqui de echo, tá? Vamos lá. Vou dar echo também com o nomezinho aqui pequenininho. Vamos lá. Em Go, vai parecer muito com os algoritmos que a gente tem. A gente tem que colocar só a palavra funk na frente, que é igualzinho que vocês já estavam fazendo aqui, tá? Qual é a diferença da funk, da main e das outras funções? É que a main ela é executada, quando você executa o módulo, ele vai primeiro na main. Ele procura o main no arquivo e executa ela primeiro. Você pode ter outras que não são a main. Esse aqui é o bacana. E elas vão obedecer a regra que a gente fez no nosso código. Você pode ter funções que fazem uma coisa, ela tem um nome, tem os parâmetros dela e tem o tipo que ela retorna. E quando ela tem o tipo que ela retorna, a gente tem que botar aqui a palavra return e o que ela vai retornar. Ela vai retornar aqui no caso. A função echo, o que ela faz? Você joga uma string e ela retorna aquela string. Então, eu vou tentar usar ela aqui pra gente ver, tá? Só que ela vai converter para string. Então eu vou colocar aqui, eu vou chamar a função... Vou criar uma string aqui temporária, tá? Não, já tá aqui nome. Falei, beleza. Tô usando o nome em algum outro lugar aqui? Não. Acho que vai ser isso mesmo. Aí eu vou chamar a função echo. Vou passar, aí eu vou colocar aqui nome. Recebe echo. Aí eu vou colocar uma string aqui. Olá. E eu vou pedir para ele imprimir esse cara. Essa aqui é a função mais lesa que tem, tá, galera? Eu vou colocar aqui só vamos colocar 10 valores mesmo, vou digitar -1 ali. Vamos lá. Cadê o meu terminal? Tá bem aqui. Salvei. Vamos ver se vai rolar o meu código. Vou colocar -1. Olha aí, ó. Ele deu olá. Pô, que bacana. Olá, cara. O que ele fez aqui? Ele pegou esse cara, chamou ele, passando olá como parâmetro. Aí o olá veio pra cá, ó. Aí ele veio para cá e retornou para quem chamou ele. Aí, por quê? Porque a função echo recebe como parâmetro um nome e retorna como parâmetro uma string. Retorna um nome string e retorna uma string. Agora eu vou implementar a função soma. Tá? Professor, eu posso deixar aí? Pode, cara. Não tem problema nenhum, não. Fazer a função string agora. Ou a função soma. Que nem a gente fez em sala de aula. A função soma ela recebia o número 1, que era um int, e o número 2, que é um int. Legal? A gente definiu na nossa linguagem que a gente pegaria o primeiro e usaria para ele seria o conta. A gente vai dizer quantas vezes eu vou fazer uma repetição da soma. E quem eu vou somar? O segundo número. Tá? Quem que a soma retorna? Vai somar, como são dois inteiros, e vai retornar um inteiro. Tá? Então vamos lá. Então o que eu vou fazer aqui? Eu vou aproveitar aqui umas variáveis que a gente já usou aqui. Tá? Acho que aqui eu já vou usar, como eu estou digitando agora, eu vou usar meu tab aqui, que eu gosto de tab, cara. É coisa de Python, tá? Beleza. Então vamos lá. Eu vou fazer o meu for. Agora eu tenho for, né? Minha expressão. Isso aqui é uma outra prática de programação para quem tá, assim, você costuma programar só em editor de texto simples. Faz sempre assim, ó. Abre o template da linguagem. Máximo.
Aqui a gente vai fazer. Então, eu vou usar esse cara aqui, eu vou usar ele como se fosse um enquanto. Então, eu vou fazer um contador aqui. Conte recebe 0. Conte menor. Aí, até que tamanho vai o meu conte? Ah, eu vou fazer o meu conte até o tamanho do número 1. Legal. Aí, sempre lembrando, se você está fazendo contador, conte recebe conte mais 1. O que que eu vou fazer nesse meu contador aí? Bem, eu vou usar um acumulador. Então, vamos lá. Acumulador igual 0. Aí a cum recebe a cum mais 1, 2. Então o que eu fiz aqui? Eu estou acumulando uma sequência de somas. Quantas vezes eu vou somar o número 2? Tantas quantas vezes forem o número 1. Então se for 3 vezes 2, vai ser, eu vou somar 3 vezes o número 2. Vai ser 2 mais 2 mais 2. Se for 4 vezes 5, eu vou pegar 4 vezes e somar o número 5 4 vezes. E o que eu retorno? Eu vou retornar o acumulador. Porque, em tese, ele é o resultado da soma. Então, eu não vou precisar usar a variável valor aqui. Bora ver se a minha função soma vai funcionar. Então, eu vou comentar uma galera aqui, pessoal, só para eu deixar o código mais objetivo aqui, tá? Então, vamos lá. Então, o que eu vou fazer agora aqui? Eu vou imprimir. Eu vou só abrir aqui uma variável. Deixa eu pegar uma variável aqui. É que o Go, eu achei muito legal esse negócio da linguagem Go, ficar te avisando que tu tá deixando variável sem usar. Eu vou usar aqui uma variável var temp. Int. Pronto, uma variável inteira temp. O que eu vou colocar aqui no temp? Temp eu vou chamar de... Eu vou colocar na variável temp o valor 4. Eu vou colocar no 1 aqui, né? Número 1. Tá aí, acho que vai ser legal. Número 2 e número 3. Tá? Então, vamos lá. Número 1 vai receber 4. Número 2 vai receber 5. Aí, quem que vai ser o meu número 3? O número 3, eu vou usar a função que eu acabei de criar, cara. Número 3 vai receber soma 4 com 5. Olha aí, cara. Minha função soma. Igualzinho como a gente fez em sala de aula. Aí eu vou imprimir o número 3 aqui. Supostamente tem que dar 20, se a gente fez certo. Vamos lá? E se eu compilei tudo corretamente? O que pode estar dando muito errado, né? Vamos lá. Não usado significa que eu criei uma variável com nome e estou fazendo outra coisa aqui. Vamos ver aqui, número 1, número 2. Se eu estou fechando aqui direito a função. Ah, pô, foi mal. É costume de desenvolvedor, cara, de outra linguagem. A gente tá se acostumando, professor. Non-declaration, statement outside, go 3, 23, go 23, 22. Vamos lá, 22. Function aqui. Ah, foi mal, eu apaguei o function main, cara. Vai rolar agora. Not user número 1. Ah, foi mal, pessoal. Agora que eu entendi. Ele é muito legal, né, cara? Show. É que assim, tu colocou uma variável lá e tu não usou ela. Ele reclama disso, pô. Eu falei, bacana. Pra vocês verem, isso é uma coisa legal que o que eu tô gostando muito nessa linguagem é ela não deixa você desperdiçar recurso numa máquina. Eu achei isso, eu tô gostando muito nessa linguagem. Outras linguagens não nem olhar para isso. Mas essa então assim,
Ela tem alguns problemas? Tem. Nenhuma linguagem é perfeita, mas eu estou gostando muito de algumas coisas que ela faz, principalmente para ensinar para vocês. Eu acho muito legal. Ela leva a gente a criar bons hábitos de programação. Esse negócio de não deixar a variável sem rodar. Ó, apareceu o número 20 aí, todo direitinho. Então, pô, usei a nossa função soma. Professor, eu podia ver ela acontecendo aos pouquinhos? Eu podia. Você pode colocar um print aqui para a gente ver o acumulando aparecendo. Vamos lá ver. Deixa eu pegar aqui o print. Onde a gente pode acompanhar o acumulador crescendo aqui, ó. Salvei aqui, ó. Olha aí, ó. 5, 10, 15, 20. 4 vezes 5. Pô, e esse aqui é a forma como a gente vai começar a programar. Então, assim, a gente vai começar a ver que tem pedaços do nosso código que a gente não precisa ficar toda hora repetindo e tal. A gente, pô, eu podia transformar esse cara aqui num pedacinho, criar uma função com ele e, pô, ela resolve o problema. Para vocês terem ideia, tem funções que vocês podem criar e ela não retorna nada, tá? Ela simplesmente faz. Eu quero que tu vá naquele negócio ali e faça certa operação. Ele vai lá e faz. A gente vai aprender um pouco sobre isso aí quando a gente falar de passagem de parâmetro e passagem de valor. A gente vai entender um pouquinho disso aqui. Mas uma coisa que é interessante que eu quero comentar com vocês. Quando ele faz isso aqui, isso que está acontecendo aqui dentro da função soma, só existe aqui dentro. Eu poderia usar outra variável cont, acumulador, elas estão aqui, eu podia usá-las aqui também, mas essas variáveis aqui, elas só existem aqui dentro. Quando a função soma termina de executar, tipo, quando eu executo esse cara aqui, e ele vem para essa linha aqui, tudo que foi criado aqui não existe mais. Tipo, a variável cont, a variável acum que existia aqui dentro, elas não existem mais, foram apagadas da memória. Depois que uma função é chamada e ela termina de executar, tudo que ela usou é apagado. Literalmente. Esse número que eu passei para cá, ó, número 1, número 2, não são esses dois números aqui, tá? Eles são copiados. Eu passo para cá, aí vem uma cópia desses números. Esses números são colocados aqui, mas é uma cópia. Aí eles são trabalhados e o resultado vem para cá. E esse resultado aqui aparece nessa variável e a variável original lá, o acumular, some da memória. Então, tudo que aconteceu dentro da função soma, depois que ela termina de executar, deixa de existir. Então isso que é uma coisa interessante a gente aprender. Vocês vão aprender que depois tem um negócio chamado passagem por parâmetro, que é quando a gente usa uma estrutura grande, aí a gente não passa o valor e ele é copiado, a gente passa diretamente o endereço do cara que a gente quer manipular. Mas a gente não vai fazer isso agora. Agora a gente vai fazer uma outra coisa legal. Agora a gente vai fazer a exponenciação. Lembra que a gente fez a exponenciação para fechar a aula na última vez? Eu vou usar uma coisa parecida aqui agora. Vamos lá. A exponenciação. Assumindo que a gente vai fazer a exponenciação assumindo aquele cenário mais fácil de todos. Sem pensar em loucura, o cara passar número quebrado e tal, não. Vai ser o quê? A gente vai chamar de expo. Porque tem exponente. Exponenciação. Eu vou colocar expon, tá? Por quê? Porque eu aposto que deve ter uma coisa aqui nessa linguagem chamado ESP. É um nome bem comum, então eu não vou usar ele, tá? Então, o que a exponencial de número faz? Ele vai pegar a base e a gente vai usar o expoente. Lembra que a gente fez na última vez a gente fez exatamente assim? A gente fez o algoritmo que pega uma base e expõe. O que é uma exponenciação? É você pegar, fazer da mesma forma que a multiplicação é uma sequência de somas, a exponenciação é uma sequência de multiplicações. Só que olha o legal agora, a gente sabe que o elemento neutro da exponenciação é o 1. Olha que legal. Beleza. Porque se um número é elevado a zero, ele é 1. Olha a matemática rolando. Então o que vai acontecer aqui agora? Eu vou multiplicar, ó, a base. Quantas vezes for o expoente? Só agora eu tenho que botar a base, ó. A base. Então, quem que eu vou fazer aqui? A minha base é o número que eu vou multiplicar. Quantas vezes eu vou multiplicar ela? Quantas vezes for dito no expoente. Então, enquanto o contador for menor que o expoente, ele vai multiplicar a base daquela quantidade de vezes. E o contador continua. O contador está só contando, é uma contagem. Tá? Terminou, ele vai retornar o resultado da exponenciação. Caramba, professor, era basicamente isso que a gente fez na sala de aula.
Porque quando a gente começa a aprender laços, a forma como a gente pensa alguns algoritmos começa a mudar. Então, agora a gente começa a ter que tomar cuidado com a finalização, os casos que dá certo, os casos que dá errado, e assim por diante. Então vamos dar uma olhada aqui, ó. Como é que a exponenciação vai funcionar? Agora eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar... Lembrando, eu não vou usar mais a soma aqui não, tá? Não, eu vou usar na verdade isso aqui, ó. Agora vai ser o exponenciação, ó. Expon. O que é que eu vou fazer agora aqui? Eu vou fazer o 2 elevado a 3, que em tese é 8. Né? Então, exponente 2 elevado a 3 é 8. Que é a base vezes o expoente, tá? Então, bora rodar. Deixa eu salvar aqui, né? Vou rodar e vou ver, ó. 2 vezes 2 é 4, vezes 2 é 8. Olha, repetiu. 8. Caramba, professor, faz de novo aí. Tá bom. Bora colocar 3 elevado a 5. Aí, vamos lá, 3 elevado a 5, professor. A gente vai acompanhando aqui, ó. 2, 27, 81, 243. 243. Caramba, professor. Então a gente já começou, a gente aprendeu uma coisa interessante. Na linguagem do código você já estava entendendo como é que a gente usa um algoritmo dentro do outro. Agora a gente vê como a gente faz isso dentro do Go. Onde é que isso aqui ajuda, professor? Tem pedaços de código que, assim, como eu falei para vocês, não é muito legal a gente fazer pedaços de código muito grandões. Lembra quando a gente estava fazendo o problema do triângulo? Que a gente tinha que identificar se o negócio formava triângulo e depois cada tipo de triângulo? Você podia simplesmente, naquele pedaço que fazia a comparação para identificar se formava um triângulo, criar uma função. Forma triângulo? Essa função recebe números como entrada e a retorno dele é um booleano. Aí você retorna, pá, if, não sei o que, papá, tudo falso. Aí tu retorna a verdade. Aí, naquele bloco de código que tinha um monte, tu chamava só a tua funçãozinha. Aí ela arruma as coisas. É uma forma de a gente organizar o pensamento e é uma forma de a gente organizar o código. E o bacana aqui, ó. Nesse caso aqui, ó, olha como é que tá interessante aqui. Eu tô usando, olha o que eu quis fazer. Eu mostrei para vocês aqui o exponenciação usando a multiplicação. Só que agora eu não vou usar a multiplicação, porque lembra, o meu computador quebrou, cara, não tem multiplicação. Eu vou usar o soma. Olha aí. Como é que vai ser? Eu vou pegar esse cara aqui. Então, em vez de multiplicar, vai ser o acumulador. O que ele tem que receber? Ele tem que receber a soma do acumulador vezes a base. Olha agora, eu estou usando uma função que eu criei aqui, ó, no lugar da outra. E assim que a gente fez na sala de aula, o nosso último algoritmo. Ó. Terminou. Só que por que ele está imprimindo mais coisas, professor? Porque lembra que agora eu estou imprimindo, toda vez que eu faço uma soma, eu estou imprimindo o acumulador da soma. Então, ele imprime primeiro aqui, toda vez que ele faz um acúmulo na base, e depois ele vai, para cada uma desses caras, ele vai então... Quando você chama esse cara aqui, ó, eu chamei esse cara aqui a primeira vez, 3 vezes 5, 3 elevado a 5, o que ele vai fazer? Ele vai chamar o exponenciação do 3 elevado a 5. Aí ele vem para cá. Ele vem para essa função aqui. Aí ele coloca 3 e 5. Então o 3 vai vir para a base, o 5 vai vir para o expoente. Aí ele vai começar aqui. Pô, acumulador, tal. Conte recebe, o conte recebe 0. Conte é menor do que 5? É. Aí vai falar, o acumulador recebe o quê? Soma. Quanto é que é a soma? O acumulador é, no caso aqui ele é 0. O acumulador é 1. 1 vezes quanto? Vezes 5. Oh, a nossa é 3, né? 3 elevado a 5. 3. Aí ele vai vir aqui. Aí isso aqui vai vir 1 e 3. Ele vai vir aqui, ó. 1 e 3. Então ele vai ver, ó, conte, tal, o acumulador recebe 1, conte recebe 1. Conte menor do que 1, aí vai, ó, o acumulador recebe o acumulador, ele vai e imprime. Aí quando você vai ver aqui, ó, a impressão tá exatamente isso, ó. Cadê aqui? 3. Ele chamou aí 3, multiplicou com 3. Depois o 3 multiplicou por 2. Depois o 3 multiplicou por 3. Entendeu? Aí vai fazendo devagarzinho. Até aí, todas as multiplicações vão aparecer aqui. Professor, se eu não quisesse mais fazer isso aí, você vinha aqui e tirava aqui, ó.
o print do acumulador da soma. Aí se você executar de novo, ó, aí aparece só da exponenciação, toda vez que ela foi chamada. 9 vezes 3, 27 vezes 3, 81, vezes 3, 42, 43. Aí ele parece aquele cara que a gente fez originalmente, que é esse aqui, bem aqui, ó. Ó, fica igualzinho. Se você for olhar bem em alguns lugares, você vai ver que é basicamente assim que é feito o negócio mesmo, tá? Ah, professor, eu não quero, eu já fiz a todas as minhas, as minhas seguranças aqui do código tá funcionando direitinho, tá? Então você vem aqui, pô, compila, pronto, já faz a resposta daquilo que você quer, tá? Então a gente faz a operação exponenciação baseado nesse cara aqui. Professor, são 7,5. O senhor falou que ia dar um spoiler muito importante hoje, cara. Vou dar um spoiler importante. Porque é o seguinte, contar um negócio pra vocês. Muito legal. Vocês já sabem que vocês têm uma disciplina chamada Algoritmos e Estruturas de Dados. Vocês ouviram falar disso, não? Estrutura de dados? Pô, legal. É um spoiler, só um spoiler. Então, o que acontece? Normalmente, os algoritmos são as formas que a gente pensa. Eles estão muito associados com as estruturas que a gente manipula. Então, quando a gente começa a manipular variáveis, normalmente a gente está usando os comandos de controle de fluxo. Quando a gente começa a utilizar laços, esses lacinhos assim, aí a gente começa também a pensar em manipular uma outra estrutura um pouco maior, que são os arrays. Os arrays são os conjuntos de dados, são os vetores. Cara, professor, vetor, cara, a gente vai... Professor, o que é um vetor? Imagina que tu tem 10 números, a gente tem 10 números aqui, só que, pô, os 10 números, eu teria que fazer, eu conte o número 1, no 2, no 3, no 4, no 5, no 6, no 7, no 8, no 8, no 9, no 10. Então, pô, cara, isso dá um trabalho pra caramba. Será que daria pra usar um número só? Não, não dá. Mas a gente podia usar uma estrutura que resolve isso, entendeu? Onde a gente coloca os números e usa endereços para encontrar eles. Em vez de dar um nome de cada uma variável, a gente dá uma variável só e aquela variável é como se ela fosse uma rua. Então, rua tal, casa 1, rua tal, casa 2, rua tal, casa 3. Aí tu pode guardar um monte de números usando uma variável só que dentro dela ela vai ter pequenos endereços onde você vai armazenar esse cara. A gente vai ver isso aí melhor semana que vem. Eu sei que vocês têm uma prova para estudar, então eu não vou passar nenhuma tarefa, vocês já tem coisa pra caramba pra treinar, pra estudar. Vocês viram as coisas que tem pra fazer aí, tá? Uma coisa que eu vou dar dica pra vocês já, quebrar, tá? As coisas que vão acontecer na prova estão na lista, tá? Eu não vou inventar. Tipo, os algoritmos que vocês vão ter que resolver estão na lista de exercícios. Não são os algoritmos mais complicados, tá? Mas assim, é porque eu sempre gosto de dizer, o meu objetivo não é reprovar vocês, eu não sou concurso, eu não quero eliminar vocês, entendeu? Mas eu preciso entender que vocês saibam o mínimo pra passar, entendeu? Então assim, eu sei o mínimo, pô, beleza, então eu vou cobrar uma coisa de vocês. Óbvio, senão seria um péssimo professor, tá? Então, eu quero que vocês estudem, pratiquem, o que vai dar segurança pra vocês é prática, galera. Sempre isso. Se você tá inseguro é porque você não praticou o suficiente, tá? Nesse negócio aqui de repetição, se alguém já, pô, eu já programa faz tempo e tal, eu tô tranquilo, e quiser fazer alguma coisa a mais, assim, quiser treinar, uma das coisas que a gente vai começar a fazer primeiro aqui é a função que identifica se um número é primo ou não. Ele é muito legal, porque ela vai misturar os arrays, quer dizer, vai misturar if, else, variável, e vai misturar isso que vai cair na prova de vocês na segunda-feira. Lógica, bastante lógica, tá? Então, na segunda-feira eles vão fazer a prova. Lembre, assim, a prova, eu projetei a prova para ser feita em 1 hora e 20 minutos. Em tese, vocês não vão demorar mais tempo do que isso para fazer a prova. É a prova no papel, tá? Então, assim, a nossa prova começa às 6 horas e 10 minutos. Assim, excepcionalmente, então, a nossa prova vai ser lá na sala de aula. A gente não vai no laboratório 4, tá, galera? A aula não vai ser no laboratório, vai ser prova de papel, nos papiros, que nem os antigos faziam e tal. Então, preparem lápis e caneta. Vocês não precisam fazer a prova toda de caneta, tá? Em tese não precisa fazer a prova de caneta, pode fazer de lápis. Mas vocês são obrigados a assinar lá o cabeçalho da prova, assinar a lista de presença que eu vou passar de caneta, tá?
Uma coisa importante, lembrem o número de matrícula de vocês. Eu sei que vocês não usam pra nada, né? Assim, fora, usam uma vez a cada 6 meses e tal. Guardem o número de matrícula de vocês, tá legal? Porque eu vou pedir pra vocês prestarem o cabeçalho na prova e a folha de resposta também na prova. Galera, eu vou parar a gravação aqui pra subir o vídeo pro YouTube, mas eu vou continuar aqui mais alguns minutinhos pra falar mais algumas coisas. Daqui a pouco a gravação tá lá.